agora esta chamada está sendo gravada. Pode orar, quem puder orar. Quer orar? Vou orar então. Pai querido, Deus Santo, Jesus, estamos aqui na tua santa presença, né? Estamos aqui reunidos, glória a Deus, né? Como igreja, em comunhão com o Senhor. Glória a Deus por isso, e que o teu Espírito Santo realmente irá se manifestar, né? Neste lugar, nessa hora, e o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas, Senhor, porque a noiva é tua, né? Glória a Deus, o Senhor realmente o Senhor tem que ser o nosso cabeça, né? Glória a Deus, Pai querido, de todas as coisas, tudo seja feito segundo a tua vontade, né? Segundo o teu querer, e que realmente o teu poder, a tua presença se manifeste, esteja forte neste lugar, que usando o pastor Lucas aí, em nome de Jesus, que realmente todos que assistem, que assistirão, né? E os que assistem futuramente, ou, né, a gente repreende também todo impedimento, Pai, né? A gente pede que o Senhor coloque os teus anjos aí poderosos, maravilhosos, né? Nos guardando de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. E haja, né, que realmente a gente possa sentir realmente a manifestação aí da tua glória neste lugar. Glória a Deus, Pai, a gente quer, né? A nuvem de glória que esteja nesse lugar, né? Glória a Deus, aleluia. Que hajam chuvas, né? Mas não há chuva sem nuvem. Tem que ter a nuvem da glória para que haja uma chuva, Pai. Glória a Deus, né? Eu peço a tua bênção para a Liz também, né? Abençoa o pastor Lucas lá na chácara, no sítio. Que haja tudo certo para ele lá, em todas as coisas, que ele consiga realmente, né? Deixar tudo do jeito que ele quer, né? Em nome de Jesus, abençoa a pastora Nilva também, minha vida, e toda a tua igreja, Pai, né? Em nome de Jesus, já orando, retirando todo impedimento dos irmãos estarem aqui também, né? Eu não sei o que acontece no mundo espiritual, o que a gente sabe é que há uma batalha, uma guerra verdadeira e real, né? Pai querido, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Que são realmente tempos excepcionais, assim, né? Meu Deus, Pai querido. Muito obrigado, Jesus, né? Peço que o Senhor abençoe, esteja conosco aqui na aula, em nome do Senhor Jesus, né? Assim a gente te louva e te agradece. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Amém, ó Senhor Deus, abençoa essa aula, apesar das batalhas que foi hoje, muita batalha espiritual, nada estava dando certo, e aí nós resolvemos estava trabalhando lá fora, no barracão, para tentar consertar os problemas que surgiu, e aí viemos para dentro de casa, mas, bom, graças a Deus já está funcionando a segunda caixa. As colas não soltaram, mas houve esse problema de retorno, né? Então vamos lá. Então nós conversamos ontem sobre o coração, né, corpo e espírito, e ficou faltando falar algumas coisinhas, né? Sobre a questão do coração, né? O coração, ele é engraçado que você não tem autoridade sobre você mesmo no próprio coração. Quando uma coisa entra no coração, antes de entrar você consegue impedir. Depois que entra, se for boa, tudo bem, ótimo, vai ficar lá dentro. Mas se for uma coisa que não agrada a Deus, você vai ter que se submeter a Deus, se humilhar, e é a humilhação que faz com que saia qualquer sentença de nós, né? Que é a unção, despedaça o jugo, né? E o jugo, ele vem para dentro de nós, para o coração. Então, nós temos a batalha contra espíritos, demônios e anjos caídos, são coisas diferentes, né? Espírito, deve ter muitos espíritos, a gente nem sabe, né? Não necessariamente na categoria de anjo, mas espírito, simplesmente espíritos. Por quê? Porque o espírito, ele funciona como um software, como um software, né? Ele entra e reprograma a pessoa.
tem espírito de inveja, espírito de luxúria, lascívia, ele reprograma, né? Espíritos maus, e tem espíritos bons, né? Porque Deus tem 7 espíritos, né? Tem o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus também chamado, e tem o Espírito de Sabedoria, então tem vários espíritos. Então, as qualidades, elas que determinam as qualidades espirituais são chamadas de espírito. Agora, demônios, eu entendo, assim, vou explicar do que eu aprendi até hoje. Lá no livro de Enoque fala que os demônios são espíritos desencarnados dos filhos dos anjos caídos. Os filhos dos anjos caídos não eram nem gente, nem um ser humano e nem anjo, porque eles eram híbridos. Eles não podiam voltar para o céu, porque não eram anjos, e nem podiam ir para o lugar onde os homens morrem. Quando os homens morrem, vão, porque eles não eram homens. Eles ficaram vagando. E eles são demônios. Aí tem todos esses espíritos, tranca-rua, chucaveira, que o pessoal conhece aí, são esses demônios, porque eles solicitam pactos e alimentos e coisas e oferendas. Então, só pelo fato deles solicitar essas oferendas materiais, você já sabe que ele teve uma vida carnal. Então, pelo livro de Enoque, você sabe que eles são filhos dos anjos caídos. Os anjos caídos, segundo o próprio Uriel, nas cartas, os sonhos da Eren, estão todos presos, eles vão ser soltos agora no julgamento. Né? Mas parece que um deles vai direto ser lançado no Lago do Fogo, não vai nem ser solto, que é o Azazel. Os outros não sei. Então, pode ter níveis de pecados desses anjos caídos, que a alguns Deus ainda vai dar uma chance de ver como é que eles vão se comportar, não sei, porque eles têm essa prerrogativa de serem soltos, enquanto que tem, porque lá no livro de Enoque, diz, aprende Azazel, aí depois você lança no Lago do Fogo. Então esse Azazel, ele deve ter criado muita coisa assim, fora de controle. Agora, os demônios, que são esses que eu falei, aí eu comecei a pensar que Satanás, ele quer sempre imitar a Deus. Então ele também quer criar coisas, né? E ele criou por hibridização. Mas eu vi um relato de um russo explicando como fazer um clone com uma alma. Era um cientista explicando que eles pegam uma célula qualquer, de qualquer pessoa, por exemplo, pega uma célula da pele, da mucosa, da boca, sei lá, de uma pessoa. Aí eles fazem uma descarga elétrica e eles alteram essa constituição dessa célula para ela se tornar a célula tronco. Eu devia ter guardado esses vídeos. Aí o que eles fazem? Eles pegam essa célula tronco e transformam no óvulo, e a outra transforma no espermatozoide. Aí eles fecundam. Então, como que essa célula, que não era uma célula para reprodução, se torna uma célula de reprodução, porque a célula tronco, ela se adapta a se transformar em qualquer tipo de célula, que ela é uma matriz básica, né? E qual o espírito que vai entrar nela? Quais as energias espirituais que vai entrar num clone? Porque o clone é diferente do irmão gêmeo, porque o irmão gêmeo é um clone natural. Né? Uma célula se dividiu, mas Deus deu um espírito e uma alma para cada um. Né? Isso veio de Deus. Então, quando um homem faz isso para gerar um clone, quem coloca aquele espírito lá dentro? Eu fiquei com essa dúvida por causa desse vídeo desse cientista contando como que eles chegaram a esse nível, né? Que essa tecnologia do DNA aí, além de hoje eles estão fazendo propaganda de que a técnica CRISPR pode criar super soldados, altera a genética, né? A indentação genética, tem a cadeia genética, tira um dentezinho
e você altera aquele dente, por exemplo, cor dos olhos, cor da pele, musculatura e tal, aí você vai tirando e repondo, ou pode pôr de um outro animal, e você vai criar um monstro, um híbrido. Agora, esses clones que eles fazem com células troncos, de uma pessoa, por exemplo, o clone do Biden, ele tem que ter a célula do Biden, uma célula tronco do Biden, transformar uma em óvulo em espermatozoide, gerar um... Quem vai pôr o espírito lá? Isso é a minha dúvida. Então eu acho assim, por que Satanás precisa de louvor, de adoração, de show de rock, de estádio de futebol, de festa rave? Porque eu acho que ele coleta energia para transformar isso em alguma coisa. É a minha especulação, não tenho certeza, não tenho revelação de nada. É só uma dúvida que ficou diante desse depoimento. Pode falar, pastor Jimmy. Ontem a gente assistiu sobre isso e tem um cantor famoso, que eu não me lembro do nome dele, um cantor de rock, um roqueiro, que era fã, seguidor do Aleister Crowley, e ele fez isso, né? Ele fez essa transmutação aí. Acho que ele tentou. Só que não deu certo. Ele tentou, acho que, tirar a alma dele para colocar em outro corpo. Isso, ele tentou assim, tirar a alma dele para colocar em outro corpo. E não deu certo. Mas acho que era por magia, alguma coisa assim. Eles têm assim, nesse mundo espiritual maligno, eles não têm limites, porque o que é a corrupção? Corrupção é quando você não estabelece nenhum limite. A lei de Deus foi dada para estabelecer limite, para que não houvesse corrupção da raça humana, mas quando você não tem lei, você se corrompe, porque você não tem limite. Até uma criança, um cachorro, você criar sem limitação, sem restrição, ele se corrompe, você não controla mais. E nesse mundo, o que a única coisa que ainda controla eles é o fato de dar certo e não dar certo. É só isso. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a batalha contra demônios. Eu também vou falar de experiência própria. Os demônios, eles não são, assim, não vem todo tipo de demônio lutar contra você. Para lutar contra mim, uma potestade, um principado veio uma vez só. Eu acho que eu tive outras lutas, mas não tomei consciência, mas assim, que eu tomei consciência, veio uma vez só. E outro dia, quando veio aquele dragão com asa que ficou voando aí entre as árvores da minha chácara, que eu vi em visão. Eu estava orando ali no quarto e eu vi. Então, o que quer dizer isso? Satanás, ele organiza o exército dele de tal forma que ele coloca onde ele tem mais investimento, seja governo, nações, né? Ele coloca os demônios deles, ou os anjos caídos, sei lá, ou qualquer outro espírito que ele manobra naquela área lá. Esses demônios que vêm nos atacar, se nós incomodarmos ele num nível maior, é que ele vai aumentar o nível de ataque contra nós. E eu sei, por exemplo, que anteontem eu vi um demônio, desses demônios que fazem relatório. Ele tinha chifre, a pele meio cinzenta, meio escura, e um rabo assim meio de seta, né? Aquele rabo com uma seta na ponta, e saiu andando para lá, como quem diz, vamos ter que mudar a estratégia porque não deu certo. Eu senti, na hora que eu olhei para ele, eu vi ele abandonando, e eu, no espírito, eu entendi que ele era um daqueles demônios que fazem relatório. Ele ia levar o relatório final da minha vida, porque não estava dando certo os ataques, então eles iam embolar outra estratégia. Foi o que eu percebi. Bom, principados e potestades. Eu também sei de testemunhos que tem irmãos que são evangelistas muito poderosos e sinceros, não são assim evangelistas desses que criam igrejas para ganhar capital. São evangelistas mesmo assim de salvar almas mesmo, e vivem uma vida bem simples. E Deus dispensa para eles exércitos completos de anjos, né? Não só um ou dois.
anjos, né? Deus sempre dobra a nossa guarda, vai aumentando a nossa guarda conforme nós precisamos. Mas eu sei de pessoas que precisam desse nível de proteção, porque eles lutam diretamente contra impérios e principados e potestades. Por quê? Porque são esses evangelistas que vão lá naqueles lugares mais difíceis, né? Tipo Irã, Iraque, África, e luta contra principados e potestades daquelas regiões das quais eles estão indo para evangelizar. Isso eu já vi em testemunhos também. Então, a palavra lá em Efésios, quando ela fala, né, armadura, pelo que está escrito lá, capacete de salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinto da verdade, sandália da preparação do Evangelho da Paz, Paulo ele foi tirando das Escrituras nas entrelinhas. Né? Ele talvez se baseou num soldado romano, mas existe escudos já mencionados em outras Escrituras. Né? Então, toda essa armadura ela estava contida no Velho Testamento ou nos profetas de alguma forma, e Paulo fez uma síntese. Pelo Espírito Santo, ele fez aquela síntese para nós. E engraçado que o objetivo dele, quando ele pede para as pessoas se revestir, né, ele fala também, lá no restante do texto, que assim, orando em todo tempo, né, com toda, verso 18, continuação, com toda oração e súplica, quer dizer, não adianta tomar toda essa armadura e não orar. Vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todo santo. Então, súplica, eu entendo que súplica é aquele pedido repetitivo. Né? Ó Senhor, tem misericórdia, ó Senhor, liberta, ó Senhor isso, ó Senhor aquilo. Súplica é aquela coisa repetitiva. Eu entendo assim. Se vocês entenderem diferente, por favor, me esclareçam. Aí ele diz assim, por mim, para que me seja dado abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do evangelho. Então, ele estava pedindo oração por ele, para ter o poder de, com confiança, pregar o evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia. Ele estava preso, né? Mas ele continuava pregando. Para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, dentro dessa situação aí, quando Paulo revela os principados e as potestades, né, os príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, alguns teólogos criam categorias, né? E tenta estabelecer uma hierarquia, né? Ou níveis espirituais para cada um. Parece que o principado e potestade são os mais altos. Depois, príncipes são menores, hostes espirituais estão abaixo, né? E assim por diante. Mas eu não tenho ideia, assim, além dessa carta, né? Ou talvez a gente tenha que examinar a palavra de Deus com mais perspicácia em outros lugares, para saber quais são essas categorias do mundo espiritual. Né? Agora, da parte de Deus, a gente sabe que tem anjo, arcanjo quer dizer, arque quer dizer mais ou mais velho. Arque é uma coisa maior, superior ou mais antiga. Porque a palavra arque em grego é mais antigo. Arqueologia é estudo das coisas antigas, né? E arqui-inimigo é um inimigo é o maior inimigo de todos, né? Então, arque tem essa... Então, arcanjo seria um anjo mais antigo, um anjo superior. Então, arcanjo, aí vem querubim e serafim. Querubim está ligado à adoração. Serafim está ligado a fogo. E a palavra seraf também é a mesma para serpente.
para fogo, para serpente. Pode ser que os serafins tenham alguma aparência com a serpente. E tem um lado bom e tem as serpentes malignas. Eu já descobri que existem várias serpentes. Eu não sei como que elas se formam, eu só sei que na minha luta espiritual, eu já derrotei muitas serpentes. Eu pensei que era uma só serpente. Aí eu fui, derrotei uma, aí tinha outra, derrotei outra e assim por diante. E é possível que ainda tenha alguma por aí que ela se esconde. Então, uma das coisas que eu percebi que as serpentes são espíritos que se camuflam. Eu estava orando aqui de joelhos e eu vi uma serpente camuflada, igual às folhas ou igual à cor da terra, ali no quintal aqui da minha chácara. Ela estava lá. Ela não estava atuante, ela estava, como que diz, como que nem aqueles espiões que os Estados Unidos ou os outros países mandam uns para os outros, e a pessoa mora lá, ela vive uma vida normal e não está ativa, mas ele está ali, a hora que o país dele acionar ele, eles acionam. Então eu orei, descobri que aquela serpente estava ali, camuflada, como se fosse a própria vegetação e a própria terra do terreno, ela estava ali, camuflada. E eu já vi várias serpentes camufladas em luta espiritual. E quando eu descubro, ela se mexe e tenta entrar em um buraco e se esconder. Aí eu clamo, Senhor, Senhor, não deixa ela escapar, não deixa ela escapar, não deixa ela escapar, aí esmaga. E a serpente, o que dá para perceber, a serpente está muito, muito ligada à carne. Mais coisas carnais, mentiras, coisas bem carnais. Os outros espíritos maus, ou demônios, ou principados, ou potestades, está ligado mais a intelecto, sabedorias humanas e poderes humanos, poderes políticos, poderes militares, poderes científicos, né? E poderes religiosos. Essa é a minha experiência. Então, eu estou passando aqui, com base na palavra, aquilo que eu já vivi. Então, se alguém também tiver algum comentário sobre isso aí, né? Aí a gente pode encerrar o assunto também fazendo essa discussão. Quais as experiências que vocês já tiveram? Quais lutas de libertação, né? Teve gente na igreja, por exemplo, que já andou arrastando na hora que o pastor estava orando, se arrastava e serpenteava no chão da igreja. E as pessoas contam, né, essas coisas. Eu já vi isso também na igreja, o pessoal manifesta o demônio. Põe as mãos para trás, assim, e fica serpenteando, assim, é estranho, né? Porque eu lembro que eu ia, sexta-feira tinha culto de libertação lá na Quadrangular, né, pastor? 10h30 da noite e eu ia lá, era culto de libertação. Aí eu fazia oração, aí tinha bastante gente que manifestava mesmo, né? E tinha cada coisa. E eu gostava desse culto, viu? Eu gostava desse culto, era forte mesmo. Eu gostava desses cultos por duas razões. Uma, porque eu também precisava de libertação, e outra, porque eu ajudava muita gente. Quando eu estava bem espiritualmente, eu ajudava muito a orar, a interceder. Quando eu tinha experiência com determinado espírito, eu explicava para o pastor ou para a pessoa que tipo de situação tinha que ser tomada, qual era o tipo de providência que tinha que ser tomada. Então, eu gostava muito por causa disso, porque eu sempre fui compadecido de ajudar pessoas que estivessem passando por mesmas coisas que eu já passei. E lá eu lembro que até acabei sendo obreiro lá de libertação por um tempinho, assim, também, no fim. Mas era boa, eu gostava daquele culto, né, pessoal? Uhum. Porque vinha bastante gente, né? A igreja era grande, vinha bastante gente. Então, o pastor fazia oração lá e os demônios manifestavam mesmo, né? Ficava com a mão para trás, às vezes de negócio de rastejar, de tudo assim, sabe? Acontecia bastante lá. Lucas, eu já tive a visão com duas cobras que muito grande. Uhum. Tinha uma que
e eu estava num rio, eu estava dentro desse lago, e às vezes eu estava dentro de uma canoa, às vezes eu saía da canoa, porque a água era transparente, mas era uma água cheia de folha, assim, era uma água, deixa eu tentar explicar. Água de pântano? Não era um pântano, era um rio grande, assim, sabe? Um rio bem grande, assim, como se fosse um rio na Amazônia. Mas a água com muito verde, né? Com aquele líquido Tinha verde. assim, Então, nisso, essas duas serpentes imensas estavam camufladas, tá? Isso é típico das serpentes. Isso, é verdade. Para que eu pudesse ser ali tragada, né? Uhum. E daí, nisso, eu observei que aquela mais velha, aquela maior, que era mais velha, e ela era mais velha em aspecto, porque as escamas dela também estavam assim trocando, e ela tinha um aspecto de mais velha mesmo. E uma mais nova, e a mais nova falava para a mais velha. Ela falava, vamos aproveitar e vamos pegar, vamos pegá-la, vamos pegar ela ali agora, que ela está aqui sozinha, vamos pegar. E daí a mais velha falava assim, nunca, você não está vendo que se nós pegarmos ela, o pai dela, que é dono de tudo isso aqui, vai nos matar. Então, dava para entender que elas estavam falando de Deus, que ele era meu pai, e era um sítio, era uma fazenda, e ela estava falando que ele era dono de tudo aquilo ali e que elas moravam ali, entendeu? Assim, tipo, Deus é dono da terra, mas o mal mora aqui. Ele tem habitação aqui na terra também. Então, é o que elas estavam falando. Você não está vendo que ele vai nos matar porque ele é dono de tudo isso aqui? Ou a gente pode tocar nela, mas não pode matar, uma coisa assim, né? E daí, nisso, E daí, nisso, ela falava assim, então, vamos fazer de tudo para atrapalhar ela. Já que a gente não pode matar ela, vamos fazer de tudo para atrapalhar ela. Entendeu? Então, eu lembro, nossa, mas eu acordei em pânico, assim, na verdade, assim, eu não sei, foi algo muito forte, assim, eu estava naquele lugar, era algo, assim, muito forte, sabe? E eu, quando nossa, eu abri meu olho, eu estava em pânico, você lembra, Janice? Foi terrível, assim, sabe, pastor Lucas? Então, essa característica de camuflagem de demônios que são muito hábeis com camuflagem é da serpente, né? Isso a gente sempre vê. Assim, todo mundo confirma isso, todo mundo que já teve uma visão com serpente sempre sabe que elas são camufladoras, não é? Elas se camuflam, né? Agora, existe também aquela serpente que habita no coração das pessoas como pessoas falsas, né? Porque também eu já vi muita oração em que as pessoas diziam, na tua vida tem uma serpente. Normalmente são mulheres ou pessoas falsas. Pode ser homem também, mas são mais pessoas que se fingem de amigo, né? E que estão ali para atrair.
Eu vejo que isso tem alguma coisa a ver com isso também, né? Pessoas que se levantam, né? Aham. E Deus mostra como alguma serpente, alguma, né? Eu já vi várias vezes, né, Deus me revelar para proteger pessoas que estavam envolvidas em relacionamento ou em lugares onde tem essas pessoas para, como fala, levar as pessoas, arrastar elas por algum tipo de engano, né? Que nesse negócio da Nilva, eu também tive o discernimento que era alguém que estava se levantando contra ela, né? Assim, alguma coisa assim, né? Daí, a gente não queria matar, mas a outra falou, não dá, mas a gente pode atrapalhar, né? Fazer alguma coisa para... Mas então devia ser uma pessoa muito do mal que não tinha o Senhor como pai. Por quê? Porque ela falava, o pai dela é dono de tudo isso aqui, entendeu? Certo. Ela não falava o nosso pai, nada disso, entendeu? Ela falava o pai dela. Os demônios usam as pessoas, né? As pessoas dão brecha, né, pastor Lucas? E o demônio usa também, né? Então, esses tipos de demônios que a gente está aí mencionando agora são demônios que atuam diretamente, individualmente contra as pessoas, né? Porque também tem aqueles espíritos que trabalham em grupos, né? Contra grupos de pessoas. Que aí são de categoria maior, ou são impérios ou potestades, não sei exatamente dizer. Mas ele trabalha contra uma determinada igreja, contra uma determinada cidade, contra uma determinada organização, né? E tem espíritos que trabalham em engano de ideias, né? Engano de ideias. Ideias científicas, ideias políticas, ideias religiosas também. Né? E aí tem uns que já são de espíritos de manipulação da natureza. Né? Eles já trabalham com os materiais da natureza, né? Onde entra a bruxaria, né? A feitiçaria, mas bruxaria é diferente de feitiçaria, né? A feitiçaria, ela tem um aspecto mais psicológico. O feitiço, ele é mais como uma hipnose ou como é que eu posso dizer? Um encanto. Entendeu? Agora, a bruxaria é quando você manipula elementos para atingir alguém. Por exemplo, o voodoo não é feitiçaria, é bruxaria. Você faz aquele bonequinho e espeta ele, né, para poder machucar aquela pessoa que está sendo representada ali. Agora, como que eles fazem a identificação de uma pessoa comum que fica sujeito àquela manipulação para poder espetar o boneco e funcionar, eu não sei. Mas eu só sei que com cristão verdadeiro, isso não acontece. Nós não somos atingidos por voodoo. Né? Mas tem muita gente que é. Agora, macumba, também nós não somos atingidos por macumba, mas as pessoas comuns são. Pode falar. Então, estava lembrando aqui, pastor, a Nilva estava vendo um vídeo, né? E você sabe que a mulher era um jogo de futebol americano, né? Sim. E apareceu a mulher assim, ó, lá na torcida. Ela estava na arquibancada, e ela estava com um bonequinho assim, e ela estava espetando voodoo, né? E ela espetava assim, e não é que o jogador lá, teve um jogador lá no campo que passou mal, teve que sair. Aparecendo assim, no vídeo mesmo. Meu Deus. Era voodoo, né? É voodoo. Então,
Agora, por exemplo, tem aquelas ataques, por exemplo, se você vê uma macumba e alguém disser assim, olha, essa macumba foi feita para você por causa disso, disso, disso. Se a pessoa for fraca mentalmente, não tiver vida de oração, não se proteger, ela também pega. Porque ela vem por uma indução psicológica, eu não sei se é um tipo de hipnose, que a pessoa se aceita por sugestão, e nessa aceitação a pessoa é atacada. Então, tem muitas pessoas que são autossugestivas, ou se sugestionam fácil com as palavras dos outros, né? Então, aí, esse tipo de macumba ou feitiço atinge a pessoa, né? Agora, um crente maduro, um crente que conhece a palavra de Deus e que não é sujeito à hipnose ou à autossugestão, ou a sugestão, vamos dizer assim, porque, por exemplo, nem todo mundo é hipnotizável, né? Eles, quando fazem um show de hipnose, eles identificam quem são os hipnotizáveis, ou os sugestionáveis. Pode falar. Pois é, pastor Lucas, a gente entra nessa área, nessa seara aí, o negócio é amplo, né? Porque a gente vê, realmente, existem esses trabalhos de feitiçaria, realmente esses encantamentos, né? Que eles conseguem realmente, assim, encantar as pessoas, ou sugestionar as pessoas, né? Assim, convencer, né? De certas coisas. Isso aí é um trabalho de feitiçaria mesmo, assim, como se fosse uma hipnose por feitiçaria, né? Onde você implanta sugestões nas pessoas. E aí a gente vê, eu estava lembrando, né? Tem a questão aí da Disney lá, né? E realmente todos os filmes e desenhos, eles são consagrados, né? A gente vê aqui as novelas também né, determinadas emissoras de TV, né, pastor Lucas, que eles contratam realmente feiticeiros e consagram a novela, o desenho, né? Eles fazem trabalhos mesmo. E lá na Disney também já foi visto isso, já foi denunciado, né? Que eles têm, todos os desenhos, os filmes são consagrados mesmo. Tem uma área lá que eles fazem a consagração e tudo. Daí a pessoa assiste, né? A pessoa assiste e recebe a sugestão, recebe esse encanto, né? Fora as mensagens subliminares, né, pastor Lucas? É outro assunto também, né? Mensagens subliminares que eles colocam nos desenhos, nos filmes, né? A mensagem subliminar é uma informação escondida que vai atrapalhar a mente da pessoa, induzir ela a um comportamento que a pessoa não percebe que está sendo induzido por aquela mensagem subliminar, né? Diz que teve uma experiência de botar um quadro assim, beba Coca-Cola a cada tantos segundos de filme. Né? Passava o filme, mas o quadro era tão rápido que ninguém percebia que era só um quadro, porque o filme são quadros, quadro a quadro, né? E um dos quadros era beba Coca-Cola, só que a mente captava, só que o consciente não captava. Aí diz que as pessoas saíram dali loucas para tomar Coca-Cola, e assim a Coca-Cola vendia. E todo mundo... Porque assim, a mente consciente, ela não vê, mas a mente inconsciente percebe, né? Isso. Meu Deus, né? Então, aí essa mensagem subliminar, compre. Então, no meio das músicas no supermercado, tinha bem rápido, a voz falando bem rápido, numa frequência que você não percebia, compre, use todo o seu dinheiro, compre. Meu Deus, né? E a pessoa entrava nisso. Só que ela perde o efeito na hora que você descobre que está tendo aquela mensagem. Né? Isso é o bom, né? E tem aquela questão também de colocar mensagens ao contrário nas músicas também, né? O inconsciente, ele percebe aquilo, só que o consciente não. O inconsciente, ele tem uma captação de ouvir até a frase ao contrário e captar o sentido, né? Consegue. A gente, né? É uma coisa incrível mesmo, assim, né? Pois é. Então, irmãos, essa é a batalha que nós temos na igreja, né? Por causa das pessoas que vêm do mundo, né? Que não são convertidas e às vezes são convidadas a assistir um culto ou recebem uma palavra e visitam uma igreja e aí elas trazem essas coisas, né? Essas histórias com elas
né, e nós precisamos estar preparados para... Aí o que que acontece? Essas pessoas que estão aí sendo manipuladas dessa forma, elas não vêm naturalmente para se converter, elas vêm porque elas querem resolver esse tipo de problema que elas estão passando. Elas não vêm por assim um desejo de se arrepender dos pecados, né, de ter uma vida com Deus. Não, vem porque elas têm um problema sério que elas estão passando e querem libertação. E aí aonde os pastores que são esses mais ligados à prosperidade, né, se usufrui do evangelho para ensinar coisas erradas, espiritualmente erradas, para manter a pessoa dependente dele, é que se usufrui, né, dessas pobres almas aí. Então, o que as pessoas do senso comum dizem? Não, isso não existe. Não é isso. Quando a gente vê alguém falando, não, isso aí não existe, não é isso. Se você disser que não existe, você deixa o Satanás no anonimato. Existe, só que aquilo lá não é um propósito verdadeiro. Então, o evangelho que nós pregamos não é para esse fim. Deus liberta, mas isso é só a cereja do bolo, vamos dizer assim, só é o glacê, né? A massa do bolo é a salvação, né? Então, tem Viu, gente que pastor vai... Lucas? E eu tava lembrando também, né? Porque nesses desenhos aí, eles põem muita mensagem subliminar sexual, sabe? Daí assim, as crianças vêm, sabe? As crianças vêm. E tem muita coisa sexual, sabe? Que a gente encontra. E as crianças vão assistindo aquilo, entendeu? Então... para levar para o sexo bem cedo, né? E as crianças nem sabem que estão sendo levadas, induzidas também ao homossexualismo sem perceber. Isso eu já vi também. Isso, é verdade mesmo. Eu já vi crianças efeminadas se requebrando, gesticulando com a mão assim, por causa de convívio com filmes e coisas, como é que fala? Atividades nas escolas, né? Que induz a criança a um comportamento efeminado. Danças, né? Folclores, danças, né? Professores de arte, professores de teatro, pegam as crianças, né, e induzem esses comportamentos. No começo, a criança não é normal, é uma criança normal. Dali uns anos, você começa a ver que ela já está toda gesticulada, assim, tá? Bem efeminada. Isso também acontece. Agora, antigamente, se você falasse isso para uma mãe, para um pai, eles ignoravam você. Mas hoje em dia tem acontecido tanto caso, que já você consegue até conversar mais claramente, porque as pessoas já não ignoram, né? Que essas coisas acontecem, tanto porque foi denunciado, foi descoberto, né? Além de pedófilos, né? Porque os pedófilos, eles se aproveitam de situações onde eles têm contato com as crianças, e contato físico. Por exemplo, quando eu era criança, eu fui fazer o catecismo para a primeira comunhão. E tinha o pregador lá do catecismo, que era um aspirante a padre, que dava o catecismo para a gente, numa sala de aula da escola diocesana, ou do patronato, lá que era um colégio de freira ou de padres. E eu falei para minha mãe, o rapaz que está dando aula para nós, ele põe as crianças no colo e fica pegando nas crianças, passando a mão. Aí minha mãe falou, você não vai mais fazer essas aulas, você vai para casa. Aí ela foi lá, falou direto com o padre, eu não terminei o catecismo, e eu fiz a primeira comunhão sem terminar o catecismo. Entendeu? Então, aí onde acontece a pedofilia, né? Esses lugares assim. Nas escolas infantis, né? Acontece. Deixa eu ver o que mais. Todo ambiente onde a criança é exposta a um contato, né? Ocorre também.
E vai sexualizando cedo, né, as crianças, né, pastor? Também vai sexualizando bem cedo. É. Bom, então é isso, irmãos. Vamos orar, então. Eu vou colocar aquele vídeo da aula passada, né, no YouTube, que é a aula 31. E essa é a aula 32, né? Então, vou encerrar aqui a gravação, mas queria que vocês orassem para mim, ou, né? Vamos lá. Amém. Quer orar, pastor Lucas? Quer que eu... Bom, Quer que eu ore? Então tá. pode orar. Vamos orar aqui. Eu oro. Quer que eu ore, pastor? Pode orar. Eu quero orar. Tá bom, eu vou orar então. Vamos lá. Pode orar. Amém, Pai querido. Obrigado, Jesus. A gente pede a tua graça, a tua bênção para a vida do pastor Lucas, né? Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente estar aí protegendo, né, ele realmente com os teus anjos, né? Glórias a Deus, ao redor, né? Em todas as áreas da vida, né? Toda, sabe? Sentimental, familiar, profissional, financeira, né? Tudo, Pai querido, né? O Senhor possa estar cuidando da vida do pastor Lucas aí, da Liz também, né? Repreendendo todo o mal, todo ataque, Senhor, né? E que o pastor Lucas tenha aí realmente testemunhos de vitória, de alegria para estar contando para a gente. E o Senhor realmente livre ele de todo o mal, né? Em nome de Jesus, já que está fazendo a tua obra, sendo leal, sendo fiel à tua obra, né? Amém. Dedicando a sua vida, o seu tempo, né, a fazer realmente, dando para, né, ofertando o tempo dele. Amém. Travou aí? O Senhor aprecia muito, Senhor, a lealdade, a fidelidade dos seus filhos, né? Amém. Isso é uma qualidade que o Senhor realmente aprecia demais nos teus filhos, né, Pai? A lealdade com o Senhor, contigo mesmo, Senhor, né? Com as suas coisas, com o teu reino, com a tua obra, né? E o pastor Lucas tem realmente aí se dedicado mesmo em todos os sentidos. A questão também da assistência aos santos e tudo, né? Que tem abençoado muita gente, tem realmente sido bênção mesmo na vida dos irmãos, né? A questão do amar ao próximo, né? Mesmo, né? Amar o irmão. Né, a gente sabe, realmente, os dois mandamentos principais, né? Amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração e ao próximo, né? E a gente sabe que o pastor Lucas tem feito isso, e o Senhor tem visto isso, né? O Senhor tem anotado, visto tudo isso, os anjos, né? E realmente eu creio que o pastor Lucas está com o seu crédito com Deus, né? Ele tem crédito com o Senhor aí, e o Senhor está cuidando de tudo, né, e vai cuidar de tudo aí, todos os problemas, todas as dificuldades, as tribulações, as angústias, que é isso também que nos faz crescer, Senhor, né? Sem isso a gente não cresceria também, né? Se o Senhor tirasse todas as dificuldades, né? Também, por um lado, seria bom, mas também nós não cresceríamos, jamais, né? E não chegaríamos aonde o Senhor quer que a gente chegue, né? Porque o próprio Senhor Jesus teve que passar por essas coisas, ele teve que passar, né? Glória a Deus, como qualquer ser humano, Pai querido, que está servindo ao Senhor, né? Em nome de Jesus, o Senhor nos preparando para essa obra final, para a guerra final, essa guerra celestial que está no fim, né? Ela está realmente no seu fim. Glória a Deus, muito obrigado então, Pai, por essa aula do pastor Lucas, o Senhor ter usado ele, nós aqui, eu e a Nilva também, e a gente ora pela essa noiva, pela igreja, por todos, né, que estão aí, na liderança, encabeçando e pregando, ensinando os teus filhos aqui neste lugar, Pai querido. Glória a Deus por isso, né? Assim a gente te louva e te agradece por mais essa aula. Em nome que o Senhor dê, o Senhor dê bastante disposição para o pastor Lucas, alegria no coração dele, né? Como o Senhor, como Paulo diz, né? Sedes firmes e inabaláveis, né? E abundantes na obra do Senhor. Amém. Porque no Senhor, o vosso trabalho não é vão.
Oh, glória a Deus, né? Não é vão, né, pai? Não é vão o que a gente está fazendo. Glória a Deus por isso, né? Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, né? Amém, amém. Glória a Deus, pastor Lucas. Amém, glória a Deus. Quer orar também, pastor Lucas? Não? Tá bom. Vou orar, então. É? Melhor. Ó Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, por tudo, Senhor. Até mesmo pela canseira do nosso corpo, pelas atividades que fazemos, Senhor, que nós não venhamos a substituir nada pelo o teu reino por nada, Senhor. Nós empreendemos em muitas atividades durante o dia, porque também faz parte da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a corrigir todo foco que esteja desfeito para ti, Senhor, e reconectar contigo, Senhor, esse foco, para que nós não venhamos a ficar míopes e nem venhamos a ficar enturvados, Senhor, nosso entendimento, nosso conhecimento. Acerta a nossa posição, nosso foco para estarmos unidos a Ti, Senhor, dia após dia, andando na Tua presença. Colocamos nas Tuas mãos aquilo que nós não conseguimos resolver do nosso próprio interior, que eu creio que é só por rendição mesmo que as coisas interiores são tratadas, são transformadas, são mudadas. Não há nenhum homem que se altere si mesmo de forma espiritual, completa. Por isso somos dependentes de Ti, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Jones e da pastora Nilva, Senhor. Que o Senhor continue usando eles e abençoando e guardando, Senhor. E assim como todos nós, dando temor de Ti e da Tua palavra. E também limpando a nossa vida, purificando e santificando e nos preparando para o Teu grande dia. Ajuda-nos a acertar, Senhor, os pontos que estão ainda fora da Tua vontade. Alinha-nos contigo, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Que nós venhamos a nos render mais e mais a Ti, para que também sejamos limpos e seja desobstruídos nossos caminhos interiores e exteriores, Pai. Abençoa cada um aqui, Senhor, também toda a igreja, nos seus lares, seus parentes, familiares, na manutenção, Senhor, dos seus lares, Senhor, na parte material e na parte espiritual. Vai tirando, Senhor, as doenças, as enfermidades de cada lar, de cada vida, Pai. E também, Senhor, as coisas que estão impedindo, Senhor, teus filhos de receber as bênçãos. Abençoa materialmente, Senhor, cada um para ter a sua provisão, o seu sustento. Que o Senhor toque nos corações dos dizimistas, dos ofertantes para ofertar, Senhor. Nós criamos o grupo, Senhor, mas agora parece que todo mundo está esfriando, ou está passando tanta dificuldade financeira que não está lembrando de ofertar mais. Por favor, mova os corações e ajude-nos, Senhor, para que nós possamos continuar suprindo as necessidades daqueles que têm, dos que têm mais para suprir os que têm menos, Pai. Os que não têm condição, ou que estão passando por lutas e situações de dificuldade, como a irmã Luana, como a irmã Sabrina, a irmã Frida. Todos, Pai. Sustenta, Senhor, e socorre. Ó, Senhor, te agradecemos por essa aula. Te agradecemos por esse dia e por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, pastor. Amém. Nem Jesus, né? Agora O que você falou, amor? Pergunta pro pastor Lucas. eu tô pondo os vídeos Lá no grupo. no YouTube agora, né? Justamente isso. A Nilva disse que quer mandar uma mensagem lá na assistência ao Santos? Se eu posso, porque eu tava pensando em pedir isso para ele. O pastor, a Nilva quer mandar um áudio, tipo... Tá parado. A gente se vê, nossa, eu não sei o que está acontecendo espiritualmente, pastor Lucas, parece que está tendo uma coisa muito estranha, né? Espiritual, aí tá todos os irmãos, com todo mundo. Espiritualmente e materialmente. Materialmente, tudo. Tá todo mundo assim, sei lá, perdido, disperso. Meu Deus, olha, eu tô vendo isso também. Meu Jesus Cristo, em todo lugar, olha, mas eu... Não tá vindo nas lives, não tá vindo nas nada. aulas, não tá ofertando, não sei. Não ofertando nada, né? Mas a Nilva, que você quer colocar, tipo, uma mensagem pro pessoal ofertar, assim? Isso. Pode, né, pastor Lucas? A Nilva colocar... Pode, não, a regra lá do grupo é que eu não posso, por exemplo, se for para mim, eu não posso defender minha causa, mas eu posso encontrar alguém que vá lá fazer alguma coisa. Eu acho que você quer fazer uma mensagem assim cada um defende... Ninguém fazer causa própria, é isso que eu, né? Essa é a regra, ninguém pedir causa própria, né? Sempre. Senão fica uma autoajuda, né? Sim,
para não ser autoajuda. A ideia é você orar pelo seu próximo, mesmo que você não ajude, mas você defende a causa em oração e apresenta. Sim. Porque é uma forma de ajudar, né? Olha, eu não posso ajudar, mas eu vou orar e vou defender sua causa em oração e vou colocar lá. Aí eu estou ajudando. Essa é a ideia. Verdade. Mas então tá, daí ela põe lá, né? Tá bom. No áudio, assim que. As nossas necessidades continuam, né? A gente fracionou as nossas dívidas, por exemplo, o conserto do carro anterior. Sim, vai. Refinanciamos esse novo porque precisávamos de um outro carro, né? Então, o nosso cartão de crédito pagou como é que fala? A oficina, mas nós continuamos pagando o cartão, então ainda continuamos com essa necessidade. Por exemplo, eu vejo que amanhã sai o pagamento. Tá tendo uma batalha grande, né? Amanhã sai o pagamento e a primeira coisa que eu faço, né, como diz na palavra de Deus, honra o Senhor com as primícias dos teus ganhos. Então, a primeira coisa que eu faço é mandar um dízimo. Aí depois eu começo a pagar as minhas contas, né? Eu aí, também, eu dizimo sempre pro meu sogro e minha sogra, assim, fielmente, a gente é fiel, assim mesmo. Então, se eu não consigo pagar as contas todas, eu clamo a Deus, porque a gente também vive por milagre. Porque está surgindo muitas necessidades que às vezes a gente entra no cartão de crédito e entra no cheque especial, porque a gente cobre, mas depois uma situação muito ruim, a gente ajuda também no que pode, assim, né? Porque a gente sabe que realmente essas coisas destravam as coisas financeiras, né, pastor Lucas? Quer queira ou não, quando a gente tem essa liberalidade, isso aí no mundo espiritual destrava, né? Quando você sabe, isso aí tem um mistério grande, isso aí. E a gente também, dizima fielmente, e se tiver alguém passando uma necessidade ruim, assim, a gente ajuda do jeito que pode mesmo, com certeza, né? E eu sempre faço assim, eu também, além do dízimo, eu dou as minhas ofertas voluntárias assim. As ofertas voluntárias também, claro. Em secreto, por exemplo, qualquer pessoa que às vezes eu fico sabendo, eu mando lá um dinheirinho, não conto para ninguém. Sim, a gente também, assim, às vezes ajuda, né? Ou até comprar alguma coisa. Não é só o dízimo, não, é mais até que o dízimo. Mas é bom no secreto mesmo, com certeza, não tem outra. Mas olha, espiritualmente, isso aí é uma coisa, a gente sabe que é real. Né, quando a gente faz isso, ainda mais quando o sacrifício é grande, né, pastor Lucas? Quanto maior o sacrifício, olha, espiritualmente é mais poderoso, né? Que nem Davi falou, não, eu vou, quando o cara queria dar o terreno para ele falou, não, eu vou pagar, né, porque Davi tinha essa noção do sacrifício, né? Não, eu não vou fazer nada que não me custe nada, né? Agora, espiritualmente, isso aí é uma bomba atômica, né? A gente sabe quando a gente se sacrifica, né? Ou aqueles testemunhos que a pessoa fala assim, pô, eu não tinha nada, só tinha tanto e eu dei. O cara não tinha nada, eu dei, né? Essas coisas todas. Eu já ouvi muitos testemunhos, né? A pessoa não ter nada, ela doou e depois Deus vai lá e... daí pode ser um milagre, né? Mas essa é uma realidade mesmo, isso aí espiritualmente é uma realidade, né? Eu vou parar a gravação, mas se vocês quiserem continuar conversando... Amém, tudo bem, professor. É só